O aterramento do SPDA previsto pela NBR 5419 não pode ser o mesmo da edificação previsto pela NBR 5410. E aí, será que isso é mito? Será que é verdade? NBR 5410. O que a 5410 diz? Tá? Ela diz aqui, ó, que em 6411 que eletrodos de aterramento, toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento. O que a 5419 diz aqui em 5.4 no caderno 3? Subsistema de aterramento geral. Então, quando se tratar, né, da dispersão da corrente, da descarga, comportamento em alta frequência, né, que é uma característica da descarga atmosférica em alta frequência, a descarga atmosférica ela não é uma frequência industrial. Então, para a Terra, o método mais importante de minimizar qualquer sobretensão potencialmente perigosa é estudar e aprimorar a geometria e as dimensões do subsistema de aterramento. Muito importante. Deve-se obter a menor resistência de aterramento possível por se tratar de raio, tá? Descarga atmosférica, compatível com o arranjo do eletrodo, a topologia e a resistividade do solo no local. Sob o ponto de vista da proteção contra descargas atmosféricas, uma única infraestrutura de aterramento integrada é preferível e adequada para todos os propósitos, ou seja, o eletrodo deve ser comum e atender à proteção contra as descargas atmosféricas, sistemas de energia elétrica e sinal, né? No caso é telecomunicações, TV a cabo, dados. Sistemas de aterramento devem ser conectados de acordo com o requisito 6.2. Ou seja, o que a 5419 quis dizer com isso? Que o eletrodo de aterramento previsto pela 5410 deve ser o mesmo previsto pela 5419. Então, o eletrodo ele deve ser um só. Claro que são as devidas proteções, né? Tem que se atentar muito quando tiver esse PDA para ter, de fato, os DPS bem dimensionados ali na entrada. Isso é muito importante. Inclusive, a 5410 diz isso, né, também. O eletrodo de aterramento em si tem que ser o mesmo. Imagina, eu vou construir um eletrodo de aterramento previsto pela 5410 e outro para o SPDA previsto pela 5419. Não faz muito sentido, né? Então eu vou utilizar o mesmo com as devidas proteções, com a configuração adequada, né? Ideal, tá? As duas normas, elas se comunicam, né? A 5410 e a 5419 são normas que se comunicam. Claro que há pequenas falhas de comunicação, mas no geral elas se comunicam. E aí, com o tempo, as revisões vêm para melhorar isso, né? Essas faltas de comunicações mínimas ali que tem, mas elas são normas irmãs. Então elas se comunicam, elas se completam, se comunicam. Então o aterramento do SPDA não pode ser o mesmo? Mito. Isso é um grande mito do mercado. Deve ser o mesmo eletrodo para os dois. Não confunda isso.